Olá, eu sou Isadora Petri, bem-vindos ao meu canal no YouTube Coisas Humanas. E hoje, nesse vídeo que marca a estreia do canal, eu vou receber uma pessoa muito especial. Ela é uma das grandes autoridades quando se fala de Nietzsche na cena brasileira e principalmente quando se fala em um pensamento filosófico que esteja implicado com questões urgentes da contemporaneidade. A minha convidada, além de doutora em filosofia, é especialista em políticas públicas, poeta, psicanalista e uma das palestrantes mais requisitadas do país. Nos anos de 2010, ela apresentou o quadro Ser ou Não Ser, do programa Fantástico. Foi quando, inclusive, eu a vi pela primeira vez, pouco antes de começar a estudar Nietzsche. Viviane Mosé, seja muito bem-vinda. É uma grande alegria poder conversar contigo. Para mim também é uma alegria e um prazer saber que você também é nietzschiana como eu, e a gente vai ter uma ótima conversa. Pois é, com certeza, querida. Nesse sentido, né, já que eu comecei falando no assunto do fantástico, na tua relação com as mídias, eu queria fazer a seguinte pergunta: a gente sabe que você tem uma influência muito grande enquanto pensadora, intelectual, para além dos muros da academia. Mas, por outro lado, você tem o que a gente chama de uma formação clássica. Você fez mestrado e doutorado em Nietzsche com Roberto Machado, né, que é uma das grandes autoridades aí no pensamento, na filosofia de Nietzsche no Brasil. Então, o que eu queria te perguntar é: como foi para você essa passagem de um ambiente estritamente acadêmico, né, que a gente chama, e a tua entrada no mundo das mídias, da televisão, como apresentadora de outros programas também, como palestrante? Como é que foi para você essa passagem? E quais Sim. resistências ou dificuldades você enfrentou? É um prazer, antes de tudo, falar com você e a gente poder falar desses temas, que realmente são coisas que, no meu cotidiano, não são muito requisitadas, né? Como você mesma disse, eu falo para o grande público, eu trabalho com o mundo corporativo e muito com educação também, mas é muito, muito bom falar sobre isso. Então, veja só, eu tenho uma formação acadêmica mesmo muito antes do mestrado e do doutorado. Por quê? Eu fiz vestibular, na época não era Enem, com 16 anos, e passei na Federal do Espírito Santo, em psicologia. O curso de psicologia ele é muito marcado por filosofia. Então, nos anos iniciais, logo no primeiro ano, eu me tornei monitora de filosofia. Então, eu, com 17 anos, eu era monitora, eu tinha uma bolsa de iniciação científica, e eu vivia, morava sozinha e sobrevivia como acadêmica, entendeu? Eu fazia contribuições para amigos, então eu tinha um trabalho já. E eu comecei isso. E eu comecei a estudar Nietzsche com 17 anos. Aos 17 anos, em Vitória, o professor Nelson Lucero, que começou isso. Então, a primeira vez que eu peguei um texto do Nietzsche para ler, eu li academicamente. Eu nunca li Nietzsche de outra maneira. Então, eu fiz um trabalho de graduação que se chamava Nietzsche, Arthur e a Arte, que era um trabalho acadêmico super legal, uma coisa super lógica, ingênua, né? Claro, mas com um cunho acadêmico, né? Apresentei em congressos estudantis, e aí dali fui para especialização, mestrado, doutorado. Então, a minha formação é uma formação acadêmica por amor, sabe? Eu não fiz assim academia porque me daria um título. Eu amo o rigor acadêmico. Eu não tenho problema com isso, nunca tive. Roberto Machado era um cara temido, sabe, na universidade, porque ele é muito rigoroso, era, né? Infelizmente não está mais aqui. Mas o Roberto é extremamente rigoroso. E ele dizia sempre para mim: se você passar por mim, ninguém te derruba. Então eu aprendi que tem núcleos duros no pensamento, sabe? Tem eixos que são consistentes. Então, independente do comentador que você está usando, independente da perspectiva, tem coisas em Nietzsche que não se diz sobre Nietzsche. Sabe? Não se diz. E aí a gente vai construindo uma coisa fixa, é tão agradável, é tão interessante essa segurança que você tem de ter durante 10 anos se dedicado àquele pensamento ininterruptamente, sabe? Eu amo essa coisa de ser hiper especialista. Não, porque são outros autores, é Nietzsche, eu tenho orgulho disso. Estudei muitos autores sempre ao redor do Nietzsche, que criticavam ou não, ou apoiavam, ou afirmavam, mas sempre em torno do Nietzsche. Quando eu fui chamada para o Fantástico, é porque eu sempre fui artista junto com pensadora, com estudante, estudiosa de filosofia. Sempre, desde criança, eu cresci no palco, eu passei minha vida inteira no palco, eu fazia ginástica olímpica, eu fazia dança rítmica, né, que é ginástica artística e ginástica rítmica, acho que fala hoje tem outro nome,
Mas, enfim, a vida inteira eu fiz teatro infantil, fiz teatro na universidade, fiz dança há muito tempo. Então, a minha vida foi crescendo. Então, eu passei a dar aula de filosofia para pessoas famosas, porque eles eram meus ouvintes em eventos de poesia falada. Aí eu fiquei famosa no Rio como poeta de poemas falados, no CEP 20.000. Aí eu encontrava pessoas que eram meus fãs e falava, mas você estuda filosofia? Era o início da moda de filosofia, o início do início. Ah, vamos fazer um grupo. Então eu dava aula de graça, inicialmente, entende? Eu não cobrava, eu fazia grupos com artistas que se tornaram muito famosos. Aí foi que eu passei a ser convidada para a área mais pop, mais artística. Mas, sem dúvida, foi uma quebra. Mas o que eu quero complementar é, eu continuo acadêmica. Meus livros não vendem. Nunca um livro meu me deu dinheiro, meus livros não vendem. Eu sou uma pop que não vende, entendeu? Então, você é pop. Pop é o quê? É tentar. Por exemplo, meus vídeos do Fantástico, eu nunca recebi uma crítica séria sobre eles, dizendo aqui você está indo contra esse pensador. Não tenho. Eu fiz com muito rigor intelectual o trabalho do Fantástico, sabe? Porque ele é feito para um público aberto. Então, claro que tem que ter um outro olhar, porque é o público do Brasil inteiro, é o Fantástico. Então, claro. Agora, ali não tem um erro, porque durante a apresentação do programa eu estava lá assistindo para ninguém mexer no texto, entendeu? Uhum. Então, eu continuo sendo acadêmica e não deixei a academia está em mim, e esse rigor que eu aprendi com amor, eu trago até hoje. Por isso que eu estou há 18 anos na cena pública e eu nunca me envolvi numa polêmica, entende? Sim, Nunca ninguém me envolveu numa polêmica, sim. nunca. Eu nunca diminuí o nome da filosofia, eu Sim. nunca joguei a filosofia no lixo, eu nunca falei uma asneira, eu nunca fui pega, como, sabe, falando uma besteira, sempre me posicionei politicamente, abertamente nos candidatos de esquerda, sabe? Uhum. Sempre apoiei Lula desde o início, fui contra o golpe, chamei de golpe, isso na Rádio CBN. Então, eu sempre me posicionei com a coragem que eu aprendi na academia, e honro muito essa academia, e É gosto. muito, nossa, Viviane, é muito bonito assim te ouvir falar. E em primeiro lugar, porque eu acho que no geral, né, quando você fala, eu continuo acadêmica, me chama a atenção para algo que eu acho que a gente vê acontecendo muito, que é uma certa polarização no sentido de, se você abre um pouco o teu discurso para os muros da academia, é como se você perdesse o teu rigor, como se tem um senso comum em relação a isso. E eu acho que o que você está falando, teu trabalho, para mim, ele sempre foi assim, fala algo muito pessoal, né? Eu estou aqui com o teu livrinho, inclusive, Nietzsche Ah, hoje, e o aham. teu trabalho, para mim, ele sempre foi uma fonte de inspiração nesse sentido, porque você consegue falar de Nietzsche muito bem e muito bem fundamentado para fora da academia, não só para quem é especialista em Nietzsche, como você fala, sai desse lugar orientando a do Roberto Machado, mas você também consegue ir lá e falar de Nietzsche e de filosofia para o pessoal que está em casa assistindo Fantástico. Vai fazer um sentido para que cada um pense sobre a sua própria vida. Então, eu acho Sim, muito interessante isso. o que você traz é um preconceito da academia. Esse é um preconceito que a academia não precisa ter, né? Então, por exemplo, você tem hoje autores que se chamam filósofos, pensadores no Brasil, e que têm um trabalho que realmente é um trabalho, como é que eu vou te falar para não ser grosseira? É um trabalho que é muito importante, porque ele insere no domínio do pensamento pessoas que não participam. Então, isso é legal, mas isso é a primeira porta. Eu não estou aí, eu estou na segunda ou na terceira. Eu não falo para quem não tem nada, não falo. Então, o que esses grandes pensadores brasileiros, que têm milhões de seguidores, não quero esse lugar, mas eu valorizo esse lugar. Não estou criticando, eu valorizo. Porque quando você coloca 1.000 pessoas no teatro para ouvir um pensador, aquelas pessoas ali saem dali com outra cabeça, isso é muito importante. Mas para isso é preciso ter um discurso pasteurizado, não é o meu. O meu discurso é corajoso, é provocativo, eu viro as coisas do avesso, entende? Então, eu não tenho esse público. E eu não quero ter esse público. Exato, exato. E com isso você vai se posicionando. Porque eu acho que é isso que você fala. Não é porque você tem um lugar nas mídias que você precisa reduzir o teu pensamento a um produto, a algo pasteurizado. Porque o produto, né, em larga escala, ele acaba, né, indo para esse lado, Claro. assim.
E eu acho que o que você fala, que é muito interessante de escutar, que é como você vai para a filosofia, mas que você vem das artes. E muito interessante, inclusive, porque eu me sinto, de novo, muito identificada contigo, porque a minha graduação foi em artes do corpo. Eu fiz teatro durante muitos anos e na graduação o meu TCC foi sobre Nietzsche e Artaud. Então é muito bonito de escutar, porque, Legal. né, assim, eu acho que eu não sabia disso, mas eu fui passeando por lugares, né, que eu vejo que são muito parecidos com os que você está trazendo, né? E que eu acho que E vai. aí pode falar de Nietzsche, porque não é possível falar de Nietzsche apenas na racionalidade científica e filosófica. É preciso falar de Nietzsche num pensamento que vá além do Nietzsche. E quem não tem essa ousadia não pode se chamar de filósofo. Eu não me chamo de professora de filosofia, eu me chamo de filósofa. Eu cometo o abuso de pensar. Então, eu penso com o corpo. O corpo é o meu instrumento de pensamento. Eu estou além do Nietzsche. Além não é porque eu sou maior, é porque eu sou posterior. Eu venho depois e eu me coloco na ousadia do pensamento. O meu trabalho contemporâneo é análise de cenário. Eu faço análise da sociedade em rede e faço projeções da sociedade em rede, tentando apontar perspectivas afirmativas, onde a gente possa resgatar o que a gente perdeu, que é, ao invés da civilização ser uma bolha sobre a Terra, que não compõe com a Terra, por isso a gente vê o Zaratustra dizer: mantenham-se fiéis à Terra, não acrediteis nos que vos falam de esperanças ultraterrenas. A gente tem Elon Musk, que está falando de ir para Marte. Então, não é só religião, como Nietzsche mesmo sempre colocou claramente, a relação entre Deus e verdade, né? Então, para ser um pensador contemporâneo, nietzschiano, é preciso que você tenha corpo. Então, quando hoje, vou fazer 60 anos no ano que vem, eu me coloco de biquíni na minha página, ou no palco, eu interpreto Nietzsche no palco, no espetáculo, né, Zaratustra, aqui no Rio de Janeiro, e eu estou de batom vermelho, vestida com roupa de cabaré, de mini saia, meia arrastão e bigode enorme. Eu estou dizendo o seguinte: eu sou uma pessoa, entende? Eu não sou um pensador, eu tenho corpo, eu tenho presença, eu estou no teatro, eu existo. Então, isso para mim é ser um pensador contemporâneo nietzschiano, entende? Então, essa coisa de estar fora da academia e dentro da academia é uma exigência se você quer ser um pensador nietzschiano, ou pelo menos não usar a palavra nietzschiano, mas ter o Nietzsche como inspiração. Ou seja, você fala de você ter uma formação especializada em Nietzsche, né, uma formação onde você faça uma leitura exegética, hermenêutica dos textos de Nietzsche, mas que você consiga não se reduzir a isso, né? Que você consiga levar o teu pensamento para um diálogo de uma sociedade em rede, né? Como A você gente quer ser um propõe. filósofo, porque senão não sou filósofo, posso ser apenas um professor de filosofia. Apenas não, né? O que é uma grande coisa, maravilhosa. Mas eu quero dizer o seguinte: eu não estou ensinando a história da filosofia Uhum. ou ensinando o pensamento de Nietzsche. Eu não sou professora de universidade. Eu sou uma mulher pensadora que tem espaços nos grandes espaços de poder, não nos pequenos. Eu faço realmente, por exemplo, se tem um grande debate grave, como o ataque a escolas, ou como uma pandemia, eu trabalhei demais no início da pandemia. Demais, porque todo mundo me queria que eu respondesse o que estava acontecendo com o mundo, quais são as perspectivas, sabe? Então, o meu pensamento ele é um pensamento que é requisitado para pensar os grandes desafios contemporâneos, porque o meu foco, como no Nietzsche hoje, é a análise do contemporâneo. Então, veja só, nós temos um mundo em crises graves acontecendo. Essa demanda existe por quê? Porque nós vivemos a pós-verdade, caramba. Esse é o nome que é dado oficialmente. Mas o Nietzsche é crítico da verdade antes de tudo. Só que o Nietzsche diz, é preciso desconstruir o edifício conceitual. E a gente não desconstruiu. Ele desabou sobre nossa cabeça. Como eu tendo essa informação sobre a história da verdade, que eu tenho, como poucas pessoas têm, quer dizer, a maioria de quem estuda Nietzsche, sim, mas do mundo, né? Então eu tenho um conhecimento profundo sobre a história da verdade, o que ela significa, que ela é um acordo de cavalheiros, que ela tem que cair em algum momento, que o contrário de verdade não é mentira, mas é diferença.
Aí eu vejo uma sociedade onde a diferença se faz, onde a verdade desaparece e ela cria imensos abismos, como, por exemplo, a guerra da informação, que gera as fake news, que gera a terra plana, luta contra a vacina. Então, o poder, Michel Foucault, o poder estabelecido está em rede, virtualizado, horizontalizado. Eu sei isso, eu sei apontar saídas, por isso que eu trabalho tanto. Eu sei como as crianças na escola têm que se trabalhar, como a escola tem que ir para dar conta dos desafios da crise da verdade. O que é ser um livre pensador, que é o fundamental na sociedade em rede, onde tudo te esgarça conhecimento. Eu sei isso. Entende? Então, é o meu papel, porque eu recebi bolsa da CAPES, recebi bolsa do CNPq durante muitos anos, é meu papel como cidadã devolver isso. E eu devolvo sim para o mundo. Isso é ser um pensador. E não ficar trancado numa academia escrevendo livros. Isso, a gente devolve, né, colocando o nosso saber de uma maneira democrática, né? Ou seja, que Exato, todos, com todas e erros, né? todos, exato. Com erros. Eu cometo a loucura de errar. Então, é claro, mas eu estou pensando, eu estou exercendo, e os meus erros vão me alimentando. Então, isso é ser humano, é fazer parte dessa luta, né? Outra coisa é ficar de pernas cruzadas, ganhando uma fortuna, fazendo pose de inteligente. Isso já não me agrada. Uhum. E nessa tua fala, né, acho que você falou uma coisa interessante, né, sobre a relação, né, que o Nietzsche vai estabelecendo com a verdade e também sobre ser uma mulher filósofa, né? Eu queria te perguntar duas coisas. Em primeiro lugar, como que você interpreta aquela frase famosa do Nietzsche no prólogo de Além do Bem e do Mal, supondo que a verdade seja uma mulher? Fala, a filosofia já estaria triste, sem ânimo, de braços cruzados, se é que estaria em pé. E outra coisa, como é para você, como foi, como é ainda ser uma mulher na filosofia, ter feito tua formação enquanto mulher na filosofia? Olha, eu acho que a ideia do Nietzsche sobre mulher é muito interessante, porque também no final do Zaratustra, ele dança com a vida. A vida também é feminino, ele dança com uma mulher. Então, a vida é mulher, a verdade é mulher. Aquilo que é mais instigante, perigoso, que foge, que é ousado, que não se apreende é o feminino. Né? Aquilo que é o encantador, o grandioso, o que eu mais quero, que é a vida, Nietzsche é um filósofo da vida. A grande questão do Nietzsche é a afirmação da vida, contra a verdade, a favor da vida, a vida como ele diz, a vida não importa o quanto algo é falso ou verdadeiro, uma afirmação é falsa ou verdadeira, importa o quanto ela estimula ou enfraquece a vida, também no além do bem e do mal. Então, se a vida é tudo que ele tem como referência, e a vida é mulher, o Nietzsche vê o feminino muito bem. O que o Nietzsche vê muito mal, eu até falo isso na peça lá do Zaratustra, é a mulher. Porque se a gente pensa que o Nietzsche, a irmã do Nietzsche montou uma colônia no Uruguai, que era uma colônia antissemita, que a irmã dele, inclusive, interferiu nos textos, que ele tinha em casa a mãe, a irmã, a avó e a tia, todas mulheres, filhas, netas e bisnetas de pastor. O Nietzsche tem os 4 avós do Nietzsche eram de pastores protestantes. E ele termina com várias mulheres protestantes dentro de casa, vivendo um luto interminável, né, onde a vida é proibida. Então, vida para o Nietzsche não é aquelas mulheres que ele conheceu, pelo contrário. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele se apaixonou por uma mulher como Lu Salomé, que é uma mulher altamente ousada. Então, o Nietzsche vê a vida como Lu Salomé, mas ele vê as mulheres como as mulheres da família dele. E quando ele fala em verdade, eu acho que a questão é que realmente a mulher é alguma coisa que escapa à verdade. A gente sabe muito bem que a verdade é um acordo de cavalheiros, mas quando a gente está falando, porque o Nietzsche usa a palavra também de muitas maneiras. Quando você fala verdade, às vezes ele pode estar falando de algo luminoso. Se há algo luminoso, ele foge. Entende? Se há, ele foge. O Ou que há é o que a gente. os É, filósofos dogmáticos, esses cavalheiros que foram tentar fazer um acordo, eles não conseguiram entender nada da verdade, né? exatamente, exatamente. Por quê? Porque vida é fluxo para o Nietzsche. Vida é fluxo. Então, não há nada estável, nada é fixo. Ele é o filósofo do movimento, ele realmente afirma há muito tempo essa coisa
da mudança que vem de Heráclito e tal. A crítica da verdade dele é exatamente a crítica à identidade, ao idêntico a si. É isso que não existe. O que existe é o fluxo. Então, se existe algo que é tão rápido que para capturá-lo, você tem que ser muito sedutor. Então, não Perfeito. vai estar para qualquer Tanto um. que vai dizer, né, Viviane, nesse aforismo, que se a verdade fosse uma mulher, ele fala assim, como, né? Ou seja, não vamos mais perguntar pelo que é, né? Como você está dizendo, É, pela essência, e sim pelo movimento. Ele é o como se parece, como ela se manifestaria. Então, não é que não existe alguma coisa que é, porque quem é mais senso comum, assim, que não está acostumado com debate acadêmico, não entende isso. Então, nada, o que é tudo mentira, eles falam para mim. Poxa, você está sempre criticando a verdade, então você está afirmando a mentira, mas eu digo, o contrário de verdade chama-se diferença. Entende? Esse é o contrário de verdade, não é mentira. Então, é isso. Então, a gente tem que afirmar a diferença. Se afirma a diferença, a gente espera que em algum momento dessa civilização, que eternamente expande, porque o universo está em expansão, porque a vida é vontade de potência, e isso é eternamente superação de si, não há uma natureza humana. Não existe uma natureza humana para Nietzsche. Ela é o eterno atravessar dessa corda que eternamente se supera. A espécie, né? Ele está falando da vida e não do humano cultural. Então, se há uma eterna expansão, essa expansão, com certeza, eu creio, porque eu adoro projetar, a gente vai chegar numa civilização, se a gente não for extinto, com cada um sendo uma digital. Cada um tem um gênero. Qual é o seu gênero? O meu gênero é Viviane Mosé, rapaz. Entendeu? Então, não as letras todas que a gente tem hoje, elas são uma necessidade de pulverizar a polarização entre masculino e feminino, entende? Mas cada um, na composição entre masculino e feminino, tem o seu próprio gênero. Isso que é o mais bonito, sabe? Enfim, tudo isso é uma transformação dessa ideia de verdade e é lindo. Mas a outra parte da sua pergunta era como ser uma filósofa, né? Quando se é mulher, você tem imensas perdas. A gente sabe isso. Imensos ganhos. Os ganhos que eu tive como mulher são muito superiores aos das perdas. Eu amo ser mulher e meu filho é um menino, mas eu acho divino ser mulher. Eu acho muito mais chique, mais elegante, mais bacana, mais complexo. E o Nietzsche tem toda a razão, porque o Nietzsche é um gênio e eu concordo com tudo que ele fala. O Nietzsche sabe as coisas, entende? A vida é mulher. O feminino é uma experiência estrondosa, é uma coisa inacreditável. Então, eu, como sempre fui muito mulher, desde muito criança, sempre gostei do feminino, eu tive grandes ganhos na minha vida, porque eu sempre fui uma mulher bonita e sedutora, e eu tenho essa capacidade, essa coisa que vem comigo. E eu, como eu disse, fiz teatro desde criança, então eu tenho palco, eu tenho desenvoltura, eu tenho muita fala, isso me abriu muitas portas. Se eu fosse um menino, não teria aberto tantas, porque eu era mesmo meio que um fenômeno, eu estou sendo muito honesta, um fenômeno daquela menina, sabe, em comum. Então, muitas portas foram abertas, mas muitas foram fechadas. Quais as portas mais fechadas? Primeiro, da sexualidade. Você pode ser mulher, mas você não pode. Um menino pode transar com quantas meninas ele quiser, mas menina não pode. Isso só acabou ontem, praticamente, com essa revolução contemporânea das meninas, sabe? De meu corpo, minhas regras. Então, isso é muito duro. Então, como filósofa, sendo uma artista que sempre teve corpo, sempre exerceu, tem desenvoltura, para mim foi muito difícil. Eu tive que colocar a saia abaixo do joelho. Eu tive que me esconder. Então, tem gente que fala para mim hoje: nossa, o que você fez para ter esse corpo? Eu falei: eu sempre tive, mas eu nunca mostrei. Nunca pude, nunca. Eu sempre tive o mesmo corpo que eu tenho hoje, mas eu nunca mostrei minhas pernas, nunca. Agora eu estou mostrando que eu estou ficando velha, perco a vergonha. Mas eu resolvi inserir o corpo no meu pensamento. Então, eu estou fazendo um tipo de performance, vou contar para vocês. Quando eu estou colocando o corpo em cena na minha rede social, eu daqui a pouco eu já estou escrevendo sobre isso. Eu vou mostrar para vocês academicamente o que isso significa, entendeu? Isso é um gesto político e filosófico de que eu sou uma mulher, de que eu penso essas coisas que vocês adoram, que acham lindo, que elogiam, mas eu tenho corpo, sexualidade, eroticidade. E é a minha eroticidade que cria esse pensamento que vocês gostam, porque no meu pensamento tem gosto, tem cheiro, tem desejo, tem tesão, tem paixão.
entende? É um pensamento-corpo que eu quero instituir no meu pensamento, entende? Então, isso faz parte. Mas é isso, é difícil mesmo. Filósofa é uma coisa muito recente, né? Mas é interessante que os três filósofos, de verdade, filósofos que mais contribuem no Brasil hoje, são mulheres. Eu, Djamila e Márcia Tiburi. Pois é, incrível isso que você está falando, né? Porque se a gente for relacionar com essa lógica que o Nietzsche traz da verdade mulher, da vida mulher, da sabedoria é uma mulher, ela ama somente um guerreiro, parece que todo mundo tem que ter meio que uma mulher dentro de si para poder fazer filosofia, né? Ah, eu acho que todo mundo tinha que ter uma mulher dentro de si. A gente tem que plantar mulher dentro dos homens, sabe? Por isso que eu amo tanto a transexualidade, porque ela está proliferando em homens femininos e não binários, que ficam entre masculino e feminino. Então, isso não é que eu acho que todo mundo tem que ser não binário, é que a existência de pessoas não binárias faz com que a gente se sinta muito mais livre para ser quem a gente é, sabe? Então, a gente pode negociar. Então, assim, é muito importante para acabar com o machismo que a gente tenha o feminino dentro do masculino, sabe? E não tenha medo também de ter masculino dentro do feminino. Porque você não está entendendo o que eu faço, vocês não estão entendendo, eu construo casas, eu quebro parede, eu amo trabalhar com as minhas mãos são duras, eu sou um pedreiro dentro de casa, você não está entendendo? Eu adoro obra, adoro construir, sabe? Eu dou faxina, eu chego cansada, faço uma faxina enorme, eu tiro tudo do lugar, eu gosto do peso, de pregos na parede, entendeu? E eu sou feminininha, assim como vocês estão vendo. Eu adoro juntar masculino e feminino. E eu sou bissexual, né? Inclusive, sexualmente falando. Já tive homens e mulheres na minha vida e amo os dois igualmente. Não tem essa diferença. Amei homem, já amei mulher. Já fui casada com um homem, já fui casada com uma mulher. Então eu lido bem com o meu masculino e feminino. Perfeito, e acho que isso vai ao encontro da filosofia do Nietzsche, né? Porque ele está o tempo todo nos convidando a integrar essa ideia que a gente tem, de uma ideia dicotômica entre masculino e feminino. Se a gente for parar para pensar, né, o Apolo e Dionísio, né, os dois são ao mesmo tempo masculino e feminino. Você citou Zaratustra, né? São os homens superiores que ficam grávidos. Então, eu acho que o Nietzsche, ele é um filósofo que nos convida, inclusive, a quebrar essas barreiras da diferença sexual, da diferença de gênero. Então, ele é, na verdade, um filósofo muito libertador para o pensamento. É uma frase que eu uso muito, porque algumas coisas do Nietzsche eu uso na vida, muitas, né? Uma delas é que metafísica é oposição de valores. O Nietzsche é um antimetafísico. Entende? Então, quando o Deleuze fala de rede, porque é muito interessante que o Deleuze fala de rizoma, né? Quando não se sonhava em ter internet. Então, a ideia de que o pensamento é algo complexo, sabe? De que não é polarizado, isso é tão legal no Nietzsche, isso é tão interessante, é tão contemporâneo. É interessante, por exemplo, que nessa fofoca filosófica, que eu não sou muito de biografia, eu li a biografia do Nietzsche não tem 5 anos, sabe? Nunca gostei muito de biografia. Mas nessa fofoca pessoal dos filósofos, né, as pessoas falam assim: ah, o Nietzsche era apaixonado pelo Wagner. Talvez fosse, né, uma história longa, uma paixão longa. Mas ele também foi apaixonado pela Lu Salomé, né, profundamente. Então, talvez o Nietzsche já fosse bissexual ele também, se tivesse uma vida, né? E o Nietzsche teve uma vida, tá, gente? Porque eu demorei a estudar biografia, mas eu amei. Porque o Nietzsche teve 10 anos de farra. O Wagner foi morar numa fazenda próxima à universidade, a primeira universidade em que ele deu aula. Quando ele foi professor dessa universidade, imediatamente fez amizade com o Wagner. Durante 10 anos, ele frequentava a casa do Wagner de ficar lá 15 dias em festas seguidas. Seguidas. Eles faziam muitas festas. Enfim, teve uma vida ativa. E o Nietzsche foi ficar sozinho porque ele quis, ele se isolou. Ele foi brigando com as pessoas, sabe? Porque o pensamento dele foi ficando cada vez mais duro, mais crítico, então ele não suportava as vinculações do Wagner, aí ele foi se afastando, os amigos não, mas ele se afastou. Eu sempre achei, estudei Nietzsche a vida inteira com a ideia de que o Nietzsche era um solitário, meio que um coitado, sabe? Não, ele era forte o suficiente para optar pela solidão, e foi o que ele fez. Muito bonito te escutar, Viviane. E quando você fala, né, dessa força do Nietzsche, desse pensamento crítico dele, e te escutando, dá para perceber que é algo que te formou, que é algo que te atravessa, né? Fala com o corpo. E eu sei que você também é psicanalista, e eu também sou psicanalista, e nesse sentido,
uma pergunta que eu sempre me faço, e eu gostaria de te escutar um pouco sobre isso. Como que você acha que se dá a articulação da psicanálise com Nietzsche? E como que você imaginaria, assim, uma clínica psicanalítica que levasse em conta, na prática, a filosofia do Nietzsche? Foi o que eu fiz durante 23 anos, né? Eu atendi em consultório 23 anos. E atendi mesmo, gente, porque eu vou te falar, eu vivia 100% disso, entendeu? Durante pelo menos uns 20 anos, 18 anos, eu vivia disso. Você E ainda tem? atendi. Não, eu parei já tem uns 15 anos, uns 12 anos, mais ou menos. Quando meu filho nasceu, eu parei, aí voltei, tentei voltar, fiquei um pouquinho, Foi mas de bastante fato tempo, mesmo. né? Muito tempo. Eu comecei cedo, então eu comecei com 25 anos, entende? Então é muito, muito antigo, tem bastante tempo. E aí tive uma longa clínica. E eu sempre, como eu disse, eu sempre estudei Nietzsche, eu comecei a estudar Nietzsche com 17 anos. Eu fui me descobrindo como pessoa, como mulher, já estudando Nietzsche, entende? Então Nietzsche, para mim, ele sopra no meu ouvido. Eu me lembro, nossa, eu me lembro de cenas incríveis. Quando ele Nascimento da Tragédia, eu tinha 18 anos, estava indo morar com um namorado que morava na beira da praia. Então, nós morávamos numa casa que era a casa de praia do pai dele, em Manguinhos, perto da universidade até. E a gente morava ali, e de manhã eu ia cedinho e ficava lendo Nascimento da Tragédia, vendo aquele mar batendo no inverno. Uma coisa inacreditável, porque era uma criança. Meu filho é de 19 hoje. Eu falo, meu Deus, era uma criança. Mas eu já estava sozinha, já tinha, morava com um namorado, já tinha trabalho, já tinha uma carteira assinada, estava na universidade. Então, eu cresci estudando Nietzsche. Quando eu fui para a clínica, eu levei, obviamente, isso para lá, que é o quê? Bom, tem muitas aproximações, né? Quem fala primeiro de uma força que guia o humano que não é ele é Nietzsche, inevitavelmente, né? O Nietzsche é bem anterior a Freud, e isso é claro no Nietzsche, claro. Nós somos movidos por, não pulsões, que pulsão é uma palavra da psicanálise, né? Mas esse Dionisíaco e esse Apolíneo em relação, o Apolíneo, na verdade, ele só ordena as coisas quando consegue, mas quem move a vida é o Dionisíaco. E esse Dionisíaco diz respeito não ao humano, à vida. A vontade de potência que Nietzsche afirma não é a vontade humana, não existe a vontade de potência humana. Vontade de potência é a vontade da vida. E eu, como humano, participo dessa vontade. Mas não existe humano como vontade de potência, entende? A minha vontade, não existe vontade individual para o Nietzsche. É uma outra vontade, né? É uma outra relação com a vontade, com a vida como vontade, como expansão, como superação. Na psicanálise, essa provocação não existe. Por quê? Porque existe uma relação que acontece entre o analisando e o analista de uma atenção flutuante em que você consegue, isso é muito bonito, eu estou defendendo isso, é belo, é bacana. Você consegue, numa atenção flutuante, conseguir entrar num tipo de conexão com o pensamento de quem está falando, especialmente costas, porque eu atendia assim. Eu achava legal isso, sabe? Eu atendia de frente inicialmente, mas o objetivo era que ficasse de costas, porque a pessoa estaria livre para falar, No sabe? E divã, você quer dizer? No divã. foi de fã, exatamente. Uhum. Só que assim, inicialmente é aqui, para mim era assim a minha clínica nietzschiana. E foi sempre nietzschiana, eu assumia isso, as pessoas sabiam isso, né? Eu dei aula na formação Uau! freudiana do Descartes muito tempo, dando aula de Nietzsche na Uau. formação. E todo mundo sabia que era eu falava de clínica, dava aula de Nietzsche e falava da minha experiência, mas dava aula de Nietzsche. Então, sempre foi assumido isso. Então, como eu fazia? Primeiro, frente, corajosamente falando e eu interferindo. Mas eu interferindo inicialmente como filósofa. Então eu trazia provocações para aquela pessoa, sabe? De não vitimizar, sabe? Eu ia empurrando ela, mas assim, duramente. É isso que é a característica da minha clínica. Duramente, quase com um chicote. Só ficava comigo quem tinha coragem, porque eu duramente eu dizia isso. Então, eu ia tirando o chão dessa pessoa até que, sabe, isso, e as pessoas gostam disso, né? Gostam disso. Racionalmente aqui. Mas, quando essa pessoa começava a se quebrar, quando ela já não estava tão racional assim, aí eu sugeria que ela se deitasse, claro, se ela quisesse, né? Tem gente que nunca deitou no divã. Mas o que que acontecia quando ela ia para o divã? Ela se livrava do meu rosto que estava incomodando ela. Porque a minha cara incomoda. Então, você está ali na frente,
Então, ela se livrava da minha cara e ficava de costas. Então, ganhava um espaço de liberdade muito grande. E aí a fala ganha muito quando vai para o divã, entende? Mas, ao mesmo tempo, ela sabe que aquela cara que fez para ela assim está lá, está atrás dela ali, entende? Então, ela se joga, ela produz um movimento interessante com o meu espinho atrás de um olhar crítico e duro, ao mesmo tempo ela não tem o meu olho, sabe? Então isso cria uma coisa muito legal. E isso, eu tive excepcionais ganhos, sabe? Eu tive, puxa, eu tenho muito orgulho do que eu fiz, foi muito legal. Nossa, que bacana, Viviane. Ou seja, né, você está me falando de uma prática tua aí, né? Se eu estou entendendo, de uma posição tua como analista, que também vai se fazendo, né? Eu acho que quando você fala de algo, uma coisa mais duramente, né, de tirar o chão ali do analisando, e quando parece que algumas certezas foram embora, então você convida ele a deitar. Isso é muito Exato. Nietzscheano. O que o Nietzsche fala da Muito. experiência do aforismo. E para adiantar, porque quando a pessoa sentava a primeira vez, ela falava, mas eu também falava muito. Eu dizia, olha, eu não espero que isso aqui se torne, eu falava sempre, uma relação que você vai colocar na lista das coisas que você paga todo mês, você vai pagar academia, vai pagar análise, isso não é para isso. Você está aqui para sair daqui, você não está aqui para ficar. Eu não quero que você se demore. O objetivo é que você vá embora, não que você fique. Então, isso é um processo terapêutico intenso, provocativo, e esse é o nosso objetivo, entende? Então, quando as coisas começavam a acalmar, um piti lacaniano, que não, não sou lacaniana, não, mas eu tinha um piti lacaniano, que a pessoa ficava 10 minutos e começava a falar aquela frase repetida, eu falava, por favor, você vai embora que eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência para ouvir você repetir a mesma coisa semana. Dá licença, por favor. Não, 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 por favor, eu não quero mais te ouvir. Eu fiz isso muitas vezes. Muitas vezes. Nunca ninguém deixou de voltar. Claro, Nunca, viu? você interroga. Muito interessante isso que está discutando, porque é o teu, isso que você está falando, né? Eu discutando, porque é o teu estilo. E isso que Exatamente. você. Não é um método, eu não escrevi isso para ninguém fazer, mas funcionava comigo, porque eu sou assim, eu tenho essa potência, né? Nem todo mundo age como eu, então é só o meu modo, mas deu muito certo, porque acelerava, sabe? As pessoas voltavam no outro dia, então o meu divã é como se ele tivesse espinho, sabe? Ninguém queria ficar ali, não, queria ir embora. E você se considerava freudiana com um estilo nietzschiano na Freudiana, clínica? freudiana com estilo nietzschiana, nunca fui lacaniana, porque eu nunca consegui ler Lacan. Tem um texto do Lacan que eu amo, que fala da palavra, como é que é, gente? Tem um livro que eu amo de paixão, que eu estudei, mas eu realmente amei e pulei dali, não consegui mais ler nada, porque assim, eu não, como eu sou poeta, como eu trabalho com linguagem, eu não suporto quem cria vocabulário próprio. Eu não suporto Deleuze, por exemplo, eu não suporto. Entendeu? Eu adoro os dois, eu sei que eles são grandes pensadores, mas eu não consigo ter que pegar Como? um manual de lacanês para entender Lacan, ou um manual deleuziano. Inclusive, tem dicionário de termos deleuzianos, sabe? Eu prefiro Michel Foucault, que fala com todas as palavras do dicionário, sem grandes criações de grandes conceitos. Não, Então, e só diga-se esse me de passa com passagem. Lacan, só para vocês entenderem. Sim. Não, e diga-se de passagem, o que o Foucault fala da psicanálise é incrível, né? Mas você mencionou o Lacan e. Amo o jeito do Foucault. Amo, você quer saber quem eu amo de segundo lugar? Eu acho até primeiro hoje, porque o meu amor por Nietzsche é tão grande que ele já é insuperável, sabe? Amo mesmo, amo, amo todos os dias. Se ele me conhecesse, tinha se casado comigo. Eu tenho certeza que a gente faria um lindo casal, eu tenho certeza. Acho ele Ó, lindo. eu ia ter que entrar nesse casal, hein? Poliamor. Ele é lindo, né? Lindo, aquela cara séria, aqueles. E eu imito ele, eu faço ele no teatro, né? Então tem Eu tô fotos que parecem louca pra ver você em ele. cena, Viviane. Louca pra ver você em cena, viu? Não, você veja que está muito legal. E aí, o Tá, Foucault, diga. que é a minha segunda paixão, que compete com o Nietzsche, só não compete porque de todos os pós-nietzschianos, o Deleuze é o maior nietzschiano que eu conheço, ele não cita Nietzsche, ele tem um excepcional texto sobre Nietzsche, né? Nietzsche, a genealogia e a história, um texto dificílimo e belíssimo, que eu li 20, 30 vezes esse texto, mas ele não cita Nietzsche, ele é nietzschiano. A visão que ele tem do poder, o modo como ele analisa a sociedade, o modo como ele não é polarizado, o modo como ele é genial, é o exercício nietzschiano, é o maior pensador nietzschiano para mim. Ele é maravilhoso.
E para a gente finalizar, você falou do Lacan e da linguagem, e eu tô aqui, né, com uma colinha que eu até anotei de alguns vídeos seus, que eu vi do seu canal do YouTube. Aliás, para vocês que estão aqui assistindo através do meu canal, recomendo muito, entrem no canal da Viviane, sigam, assistam os vídeos que ela tem sobre Nietzsche. Ela tem uma série de vídeos muito bacana sobre Nietzsche, muito interessantes, onde ela vai lendo os aforismos, isso com a tua voz de poeta, Viviane, é muito bonito, muito lindo mesmo. Ah, obrigada. E Recomendo. só para complementar a primeira pergunta, né? Aqueles vídeos, por exemplo, eles são vídeos hoje usados nas academias. Então, por exemplo, se a academia que eu digo é a universidade, então, graduação em filosofia, início do curso, os professores usam o meu texto para estimular, entende? Porque as pessoas que estão ali têm 17, 18 anos. Então, é academia que eu estou fazendo, né? Não deixa de Sim, ser. É um são, vídeo rigoroso. Eu estudei muito para fazer aqueles vídeos. são muito bons, nossa, maravilhosos. E eu estava vendo, um, inclusive, esses dias, eu acho que chamava Linguagem e Limite. Qual o sentido da vida? E você falou uma coisa tão linda, né? O exemplo que você dá sobre a nossa relação com a linguagem, os limites da linguagem, né? Que é super Nietzscheano, no Crepúsculo dos Ídolos, né? O Nietzsche fala muito sobre isso. E você fala assim, eu vou ler um trechinho do que a Viviane fala. No momento em que meu filho veio no meu colo, eu entendi que as palavras eram limitadas. Eu não sei te dizer o que eu entendo, mas eu entendo. Eu achei tão lindo isso que você fala, que é aquele terreno das experiências, onde a gente toca, onde a gente esbarra no inefável. Olha, vou dar um outro exemplo que também combina. Eu adoro essa história, adorei se ter lembrado, porque foi essa sensação de eu sei tudo agora, mas eu não sei o que eu sei. Mas a calma de saber eu tinha. A plenitude, porque as pessoas dizem que não existe plenitude, né? São loucos. Isso é o meu incômodo com Freud, né? Não acho que a gente seja movido pela falta. Isso eu já discuti academicamente muito com psicanalistas, já tive grandes seminários sobre isso na época da formação freudiana. Não é a falta que move o humano, é o excesso. A vida é excesso. Viver é conter o excesso, é administrar o excesso, é criar canaletas para que esses excessos possam ser. Nunca a gente é movido pela falta. Quem é movido pela falta é a civilização. Então, o modelo civilizatório ele é feito de falta exatamente para controle de corpos, que se todos são excesso, não tem grupo. Até tem, né? Mas não no sentido do controle social. Então, nós somos movidos pelo excesso. Então, a minha clínica, voltando à história da clínica, tem essa diferença do Freud, porque eu vejo o humano sempre como excesso e nunca como falta. Tem algo que o Michel Foucault traz sobre, por exemplo, saberes excluídos, que hoje é muito contemporâneo, muito legal. Michel Foucault está morto, mas nada mais contemporâneo do que resgate dos pensamentos dos negros, indígenas, saberes que foram excluídos. Nisso, ele diz, eu vou dar o meu exemplo, mas baseado nessa compreensão. Você veja só, quando você vai a um médico, ele tem tanto conhecimento, e tem mesmo, cada vez mais maravilhosos conhecimentos, que ele olha para você, ele olha para você e pergunta o que você tem, e ele vai anotando, e ele te pede exames, esses exames vão dizer o que você tem, e ele vai te dar uma medicação, ou um tratamento qualquer. Quando você vai numa benzedeira, ela não tem esses conhecimentos. Então ela olha para você só. E ela olha muito para você. E ela olha tanto para você que você se sente visto. Quando você se sente visto, você tem algum tipo de melhora. Quem vê você como uma benzedeira? Ninguém te olha. Porque ela é benzedeira. E ela não tem exame de sangue, ela não tem estetoscópio, você entende? Ela não tem conhecimento. Por não ter conhecimento, ela desenvolve um outro saber. O saber da benzedeira cura crianças, porque o médico, ele não tem mais o olhar. Então, o médico, muitas vezes, adoece uma criança. Uma criança vai ao médico apenas porque ela quer atenção e não tem. Então, ela eternamente está gripada. Mas o médico não olha para essa criança porque ele não sabe olhar. Ele estudou tanto que ele não aprendeu a olhar. Ele não estudou arte, ele não estudou filosofia, literatura, ele não viu o sol nascer, a lua, entendeu? Porque estava ocupado estudando medicina. Então, ele não tem a sensibilidade de ver a criança. Por isso que a gente tem tanta criança usando Ritalina, porque quando uma criança, uma escola, vê uma criança muito agitada, ela fala para a mãe, talvez ela tenha déficit de atenção e hiperatividade.
É meio errado, incorreto, mas é meio por aí. Quando essa mãe chega com essa criança num médico público ou privado, particular, e diz assim: a professora acha que ele tem hiperatividade, o que, que o médico faz? Medica, porque ele não viu essa criança. Se a professora que está vendo está dizendo, ele medica. O que, que a professora diz? Como é que ele é na sala de aula? Você está entendendo onde é que vai? Talvez a benzedeira, olhando para esse menino, olhasse e visse nele saudade. E dissesse: ele tem saudade de alguém, aí o irmãozinho dele morreu. Ah, então, você está entendendo? Então, aí vem a nossa psicanálise, a nossa compreensão. Então, o saber do afeto, ele deve existir. O saber do pai de santo, quando você acha que você é filho de Ogum, ou de Oxum, ou de Ansan, ou de Oxalá, isso não é religião, é religião para os negros há muitos séculos. Mas, além da religião, como toda religião, ele é uma prática social e cultural, como todas as religiões, porque a gente nem sabe se existe outro mundo, ou deuses, né? Então, como uma prática humana, o candomblé, ele nos coloca filhos da terra. Então, ele obriga você a saber se você se parece com água da chuva, do mar, ou se você parece com floresta. Eu não sou do mar, eu sou da cachoeira e dos ventos. Eu não tenho vontade de tomar um banho de mar se eu quero ficar legal. Eu tenho vontade de ir à cachoeira. Então, eu sou filha de Oxum, entende? Quer dizer, o que é ser filho de Oxum? É que a minha natureza, eu sou bicho. Eu nasci do chão, como todos os bichos. Então, tem coisas neste chão, nessa terra, que me alimentam, que não são do pensamento. Então, eu moro no alto da Boa Vista, eu moro num sítio no meio da floresta, estou cercada, olhem minha rede social, que vocês vão ver as fotos da minha casa que eu publico. Eu moro no meio do mato, porque isso me intensifica. Então, tem saberes de estar na mata que me fortalecem mais do que ler coisas sobre psicanálise, entende? Ah, Isso é o contemporâneo. Usou o saber, a racionalidade. Ela é fruto de uma das três razões que Kant já falava muito antes do Nietzsche. Então, a razão pura é a razão da lógica, essa que a gente usa para pensar, para raciocinar. A gente tem a razão da imposição da moral, que é não pode matar. É um tipo de razão que o Kant chama de razão prática. Mas a mais importante das três é a faculdade de juízo, a capacidade de julgar, que é a arte. Porque é a sensibilização da capacidade de análise, de percepção, que vai te dar razão prática e razão pura. Kant fala isso, que o que une as três razões, a ponte para que essas coisas possam existir, já que o mundo é uma coisa e o meu pensamento é outra, porque nós não temos relação com o mundo está lá, a gente cria o mundo da nossa imaginação. Então, o que dá densidade ao pensamento puro da ciência é a formação estética. Entende? Então, qual é o futuro da humanidade? É trabalhar investindo em cultura, arte. E quem vai nos dar isso é exatamente a inteligência artificial, que todo mundo tem pânico. Ela pode ser isso, mas ela pode ser aquilo que substitui grande parte dos nossos trabalhos para que a gente possa se dedicar à superação da nossa humanidade, que é o que o Nietzsche fala tanto, e além de si, né? não, perfeito, muito, muito bonito te ouvir, porque eu acho que ecoa, né, no pano de fundo de toda a tua fala, algo que é extremamente nietzschiano. Quando você vem e se entacando agora no final e fala sobre essa relação entre as três razões, isso também é Nietzsche, né? Ainda que ele critique Kant, o Nietzsche está pensando o tempo todo num humano que seja capaz de integrar suas sensibilidades. Como você falou agora, como você fala nesse vídeo, que no momento em que seu filho veio ao mundo, você entendeu de um entendimento estético, de algo que não é um entendimento instrumental, né, Viviane? Então, E que muito mudou minha bonito. vida, e que me fortaleceu, serviu como anos de análise. Então, assim, tem muitos saberes no mundo, sabe? E, inclusive, essa coisa dos negros é muito importante ser pensada, porque, gente, os negros sabem coisas tão lindas, sabe? O pensamento negro, a cultura negra Claro, a africana, gente não pode, né, reduzir o saber belo ao saber. demais. É o pensamento da terra e o indígena. Hoje a gente tem um índice de suicídio altíssimo, a gente não entende do vento, a gente não sabe onde procurar alimento. As pessoas, ao invés de se relacionar com a vida, você nasce, não sabe por quê, morre, não sabe por quê, caramba. Tem a vida, a natureza, galáxias.
ao invés de dedicar isso ao pensamento, à percepção, à sensação, se dedica à civilização, que é uma bolha sobre a Terra. E importa é ter dinheiro, ter fama, ter poder. Não é isso. A civilização é uma distração. A gente veio à vida, e a vida é um buraco imenso, sabe? É um abismo. A vida é algo que a gente não entende. O Nietzsche é duro porque ele nos joga nessa coisa existencial. A gente não tem certeza do nascimento de nada, pode não nascer, mas o que nasceu necessariamente morre. Ou a gente entende o limite da morte e intensifica a vida, ou a vida é jogada fora, vendida, empenhada no processo civilizatório que te promete uma felicidade que nunca vem. E acho que nesse teu livro aqui, né, Nietzsche hoje, é exatamente essas questões que você coloca. E é muito bonito, assim, eu acho que só para a gente finalizar, eu vou ler um trechinho e aí depois, se você quiser comentar, assim, dar uma última palavra, aqui, por exemplo, no capítulo 5, você está justamente falando, né, do Nietzsche, o que que é a modernidade para Nietzsche, e você fala assim: construída sobre a segurança e a certeza da ciência que florescia, a subjetividade moderna resulta de um tipo de escolha. Por um lado, a afirmação da razão, da inteligência, do método, do pensamento. Por outro, a negação dos instintos, das paixões, das contradições, dos afetos, do corpo que precisariam ser negados para que este humano pudesse se tornar razoável, estável, previsível, em síntese racional. E aí você vai dizer tudo isso que o Nietzsche vai criticar, né? Que o objetivo da filosofia dele é pensar, né? Como nós, bicho-homem, homo sapiens, você tanto fala, com a nossa consciência da finitude, podemos viver, né, Viviane, com essas tensões. O que que você diria, assim, para a Olha, gente. interessante você falar isso, porque acabei de fazer essa análise aqui toda de civilização e você vê, nós nos tornamos o que o projeto moderno quis produzir para a gente. Nos tornamos estáveis, entre aspas, vou dizer até que ponto, né? Nos tornamos estáveis e não damos trabalho, ou seja, nos tornamos suicidas e medicados, deprimidos, entende? Quero dizer, o trabalho que nós dávamos para fora, nós damos para dentro. Nós éramos pessoas que criávamos problemas sociais, em grandes revoluções de rua. Né? A humanidade sempre tem essas coisas, mas todo o processo é de nos tornar o quê? Chegamos ao niilismo passivo. Nós vivemos o niilismo passivo. Então, em relação à psicanálise, por exemplo, que eu amo de paixão, mas que tem que se transformar, né? Não é falta, é excesso, é um ponto. E a outra é a base da nossa formação psíquica não é mais a neurose, mas é a perversão. Como lida com isso? Porque somos todos neuróticos, já fomos mesmo. O Freud falou essa frase com toda razão. Somos todos neuróticos, mas o que predomina hoje não é a neurose, é a perversão. Né? É a perversão, é um conflito perverso que domina no mundo, com essa extrema-direita, com esse tipo de ataque à escola, com todo tipo. Então, ninguém fica mais arrumando casa e varrendo chão. As mulheres não são mais histéricas, entende? Porque não tem sexualidade. Então, tudo não tem sexualidade, não tem a expressão da sua sexualidade. Então, tudo isso é uma mudança muito séria civilizatória. Então, o que a modernidade fez? Nos tirou a contradição, nos tirou o sofrimento, porque não pode sofrer. Sofrer é erro, sofrer é doença. Então, o que sobramos nós hoje? Nada, nada. Nós não somos nada. Nós não somos um pêndulo que um vento derruba. Nós não temos densidade, não temos chão, nós não temos paixão. Isso a gente fala na nossa peça. Nós somos mesquinhos, esse texto do Nietzsche, século XIX. Nós somos avarentos até no pecado, somos avarentos no erro, sabe? A gente não tem mais. Quando se fala, é contemporâneo dizer assim: uma pessoa excessiva é um erro, ela é desequilibrada. Não, uma pessoa excessiva, uma pessoa viva. O mundo se move pelas pessoas excessivas. Agora, aqueles que se submetem ao mundo é que não podem ser excessivos. Então, sejamos excessivos, é o Nietzscheano, né? Sejamos excessivos, uma taça que quer transbordar eternamente. Isso. Você traz um Nietzsche que não é um Nietzsche que circula aí nas redes do senso comum. O seu Nietzsche não é um Nietzsche nihilista, né, Viviane? Não! O Nietzsche é um crítico profundo da civilização, cruel da civilização. Ele não deixou pedra sobre pedra. Mesmo Kant, por exemplo, eu estudei muito um autor que chama-se Antônio Marx. Estudei Antônio Marx. Antônio Marx é kantiano e nietzscheano. Ele mostra como Nietzsche é kantiano,
O Nietzsche é muito kantiano, mas ele fala muito mal do Kant, porque o Nietzsche é um destruidor no bom sentido, né? Agora, o que ele está destruindo é a racionalidade científica e filosófica que sustenta uma civilização que tinha que acabar. O papel do Nietzsche era derrubar a civilização antes que ela caísse na nossa cabeça. Ele estava tentando fazer alguma coisa desse tipo, né? Avisando, o edifício conceitual vai desabar. Até que no 11 de setembro aquele edifício cai, e daquele edifício a gente viu o que está acontecendo, e hoje a gente não consegue muito segurar, né, por causa da guerra da informação. Hoje a Terra é plana, né? É um negócio inacreditável o que a gente chegou da relativização, né? Então, a verdade é tão cruel e manipuladora que a queda da verdade nos levou a um relativismo idiota. Esse é o mal que a gente vive, mas não era isso que o Nietzsche estava falando. Então, essa civilização que ele está criticando, isso é o lado duro dele. Mas o Nietzsche é romântico, todo mundo sabe. Nietzsche é romântico no que se diz no romantismo. O que é o romantismo como escola filosófica, literária? O romantismo é a valorização da natureza. É isso que caracteriza o romântico. Ele valoriza o que é dado romântico, que é o chão, que é a tempestade, A sabe? Que graça, é né? o amor, a paixão, sabe? Então, o romântico, ele ama a vida, mesmo que dure pouco, ele gosta do risco, né? Esse é o romântico. O Nietzsche é profundamente um romântico, né? Profundamente. Só que na época dele, o romantismo filosófico, na filosofia, era ridículo, porque era extremo valor da racionalidade. E ele estava trazendo a natureza. O que é o pensamento contemporâneo? Por causa da crise ambiental, não é a valorização da natureza? Quando ele diz, antigamente, delinquir contra Deus era o maior pecado, agora o maior pecado é delinquir contra a terra. Ele está fazendo uma paródia da Bíblia, né, nesse momento, no Zaratustra. Então ele grita: eu vos imploro, meus irmãos, permaneçam fiéis à terra. Não é isso o contemporâneo? Salvar a terra? O que é mais marcante no contemporâneo do que a luta ambiental? E como Nietzsche Nietzsche é permanece atual, né? Então, extremamente atual. né, eu acho que é isso, né? É assim também que a gente tem, que pode e deve falar de Nietzsche. Viviane, muito obrigada, viu? Foi assim Aí eu uma agradeço. ventos filosóficos muito bons, assim, te escutar, viu? De verdade, né? Acho que você é realmente uma pensadora, uma filósofa, uma mulher e uma artista que contribui muito para a cena brasileira, não só da arte, mas também da filosofia. Então, eu espero mesmo que você continue cada vez mais circulando o teu conhecimento por aí. Espero poder te acompanhar cada vez mais e que a gente possa também trocar mais vezes aqui, né? Fazer outras peças, eu adorei. É um modo legal de levar para as pessoas esse pensamento. Eu vou adorar. A gente pode estabelecer uns temas, pode pedir para as pessoas que te acompanham, sugerir, inclusive, né, alguns temas, né? E eu vou ter muito prazer. Eu adorei. Foi um prazer. Está sendo ainda estar aqui com você. Para mim é um enorme prazer, Viviane. Te agradeço muito. Então, todo mundo que está aqui assistindo pelo meu canal, siga o canal da Viviane Mosé, Mosé Viviane, né? No Isso. YouTube, no Instagram. O meu canal é Coisas Humanas no YouTube, que eu estou começando agora, e no Instagram, coisas.humanas. E eu sou Isadora Petri.